Olá, tudo bem? Bom, estamos falando sobre Policarpo de Esmirna, na aula de História do Pensamento Cristão do Seminário Teológico Reverendo Ashbel Green Simonton. E aí nós falamos na última aula sobre a Epístola de Policarpo aos Filipenses e já demos alguns indícios sobre a segunda obra que nós trataríamos nessa aula, que é o Martírio de Policarpo. Certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o Martírio de Policarpo. Essa obra, o Martírio de Policarpo, esse relato sobre o Martírio de Policarpo, está dentro da carta da igreja de Esmirna à igreja de Filomélio. Ok? Muito bem. Por volta do ano 400, um autor anônimo se fez passar pelo sacerdote Piônio de Esmirna, que foi morto em 250, e escreveu uma vida de Policarpo. Embora se trate de uma narrativa mítica, né, e aí eu deixo claro para você que narrativa mítica não significa dizer que não é verdade, ok? Uma narrativa mítica significa que dentro da narrativa existem elementos que necessariamente não correspondem a uma realidade concreta, estão dentro do universo simbólico. Né? E essa verdade, na realidade, ela se torna uma verdade relativa, uma verdade que ela é real somente para uma determinada comunidade, para um determinado segmento sociocultural. Okay? Então não confunda narrativa mítica ou mito com mentira, porque dentro das ciências humanas não é esse o significado. Tá bom? Então perceba, embora se trate de uma narrativa mítica, o autor ele insere nela o texto completo, autêntico, da carta da igreja de Esmirna, endereçada à igreja de Filomélio, relatando o martírio de Policarpo. Certo? Se trata de um texto que foi escrito logo depois da morte de Policarpo, em 150 depois de Cristo, né, endereçado a essa igreja que eu citei, e este é o primeiro texto cristão que descreve o martírio. É o primeiro texto cristão que descreve o martírio. E também o primeiro a utilizar o título de mártir para designar um cristão morto pela fé. É importante que você entenda isso. A palavra mártir significa testemunha. Né? Pela primeira vez ela é usada nesse sentido, como título para alguém que foi morto pela fé cristã. É nessa epístola, né, ou nesse relato aí do martírio de Policarpo, tá certo? Bom, o texto parece ter sofrido influências de narrações semelhantes do judaísmo de 2º e 3º Macabeus, né, e por sua vez também influenciou o desenvolvimento desse gênero literário entre muitos cristãos. O martírio de Policarpo também se trata do mais antigo exemplo das atas de martírio, né? E também serviu como modelo para composições de atas de martírio posteriores. Também é o documento mais antigo, né? Que faz uso do gênero literário e discursivo agiográfico, ou seja, narra a vida dos santos. Né? É o texto mais antigo que a gente possui e também é o texto mais antigo em que encontramos a expressão Igreja Católica pelos cristãos primitivos. Né? Como se trata também de um gênero epistolar, né? Porque está dentro de uma epístola esse relato, né? A gente tem aquelas informações que eu falei sobre remetente e destinatário. Certo? Então tá lá. Ó. A Igreja de Deus que vive como estrangeira em Esmirna, para a Igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomélio, e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica que vivem como estrangeira em todos os lugares, que a misericórdia, a paz e o amor de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes. Então aqui nós temos já informações sobre os sujeitos locutores ou sobre aqueles que emitem o discurso, né? A igreja de Esmirna. Temos informações sobre os sujeitos interlocutores, ou aqueles que são os receptores do discurso, a igreja de Filomélio e outras comunidades que são chamadas de Santa Igreja Católica em todos os lugares. Poderíamos dizer aí que seria uma espécie de epístola geral ou carta geral. Né?
Os autores dizem: nós vos desejamos boa saúde. Irmãos, andai segundo o Evangelho na palavra de Jesus Cristo. Com ele, a glória de Deus Pai e ao Espírito Santo para a salvação dos santos eleitos. Foi assim que o bem-aventurado Policarpo testemunhou. Possamos nós caminhar em suas pegadas e sermos encontrados com ele no reino de Deus. Né? E aí a gente vê como um texto ele pode sofrer variações ou essa, de forma mais prática, o fato de você não ter a impressão, né? A imprensa, digamos assim, como o texto circulava. Né? Então a gente tem outras mãos que vão reproduzindo, copiando esses textos. Então no próprio texto diz, Gaio transcreveu estas coisas de Irineu, discípulo de Policarpo. Ele viveu com Irineu. Eu, Sócrates, as copiei em Corinto, da cópia de Gaio. A graça esteja com todos. Isso também faz parte do documento. Tem mais ainda. Por minha vez, eu, Piônio, copiei do exemplar acima, que procurei depois que o bem-aventurado Policarpo mostrou a mim em revelação, como contarei em seguida. Reuni os fragmentos quase destruídos pelo tempo, que o Senhor Jesus Cristo me reúna também com seus eleitos no reino do céu. A ele seja dada a glória com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Aí temos também o fragmento de Moscou, o manuscrito de Moscou, que eu até li na aula anterior, mas que também tem essa citação, né? Como foi dito, é dos escritos de Irineu que Gaio copiou essas coisas. Em Corinto, Isócrates transcreveu da cópia de Gaio, e eu, Piônio, copiei do exemplar de Isócrates que procurei depois de uma revelação de São Policarpo. Né? Então perceba, é um texto que ele vai sendo trabalhado em várias mãos a partir do tempo. Né? Então temos aí as informações de quem escreve, para quem é destinado esse texto, e aí a gente precisa ter informações de Filomélio, né, para poder situar esse texto historicamente dentro das suas condições de produção. Então você pode fazer uma pesquisa sobre Filomélio para poder se aprofundar um pouquinho mais, mas é uma localidade que está ali próximo do ponto, né? Próximo do ponto ali dentro desse Império Romano. Ponto é uma região, tá, gente? Ponto é uma região para vocês poderem entender. Bom, se trata de um documento escrito, é claro, né? No próprio texto nós temos esses indícios, falando que Gaio transcreveu, o outro copiou, então é um documento escrito. Né? Também se trata de um discurso polêmico, porque na realidade você continua tendo essa disputa, né? Entre locutores, interlocutores pelo referente, né? A gente continua com essa disputa, com uma relação de forças, certo? Então se trata de um discurso polêmico, ok? E como eu falei, eu situaria esse texto, a gente poderia falar sobre o gênero literário discursivo epistolar, mas também a gente poderia tratar como relato de martírio, enquanto gênero literário, ou gênero discursivo hagiográfico. Você pode escolher um dos três e caminhar por ele, porque o próprio documento ele nos dá essa base. Veja o que diz o texto. Essa é a história do bem-aventurado Policarpo, que foi, juntamente com os irmãos da Filadélfia, o 12º a sofrer o martírio em Esmirna. Contudo, apenas dele se guarda a lembrança mais do que dos outros, a ponto de até os próprios pagãos falarem dele por toda parte. Ele foi não apenas mestre célebre, mas também mártir iminente, cujo martírio, segundo o Evangelho de Cristo, todos desejam imitar. Isso é muito legal, né? Chega um determinado momento em que você ser martirizado ou morrer por causa da fé cristã é um negócio melhor do que você estar vivo e pregando o evangelho para cima e para baixo, entende? O ibope, digamos assim, né? Entre aspas aí, da morte era muito maior. Era muito maior. Então muitas pessoas passaram a desejar a morte, porque seriam prestigiadas, não é? A família também seria prestigiada e o alcance desse testemunho seria muito maior. Veja o que diz o texto. Por sua perseverança, ele triunfou sobre o iníquo magistrado e assim foi cingido com a coroa da incorruptibilidade. Juntamente com os apóstolos de todos os justos, na alegria ele glorifica a Deus, Pai Todo-Poderoso, e bendiz nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador de nossas almas, guia de nossos corpos e pastor da Igreja Católica no mundo inteiro. Além de exaltar Policarpo,
também enaltece a atitude dele e motiva as pessoas a terem as mesmas atitudes diante das pressões, da perseguição que teve Policarpo, né? Por que colocar esse texto também dentro desse gênero discursivo geográfico? Nós temos indícios desse gênero literário aqui? Temos. Veja o que diz o texto. Quando ele ergueu o seu amém e terminou sua oração, os homens da pira acenderam o fogo. Então ele discursa, depois do discurso, da oração, o fogo é aceso. Grande chama brilhou, e nós vimos o prodígio. Nós a quem foi dado ver o que fomos preservados para anunciar estes acontecimentos a outros. O fogo fez uma espécie de abóbada, como vela de navio inflada pelo vento, e envolveu como parede o corpo do mártir. Ele estava no meio, não como carne que queima, mas como pão que assa, como ouro ou prata brilhando na fornalha. Sentimos então um perfume semelhante à baforada de incenso ou outro aroma parecido. Por fim, vendo que o fogo não podia consumir o seu corpo, os ímpios ordenaram ao carrasco que fosse dar o golpe de misericórdia com o punhal. Feito isso, jorrou tanto sangue que apagou o fogo. Toda a multidão admirou-se de ver tão grande diferença entre os incrédulos e os eleitos, né? E aí você consegue perceber elementos aí que são tratados dentro de um estilo chamado de narrativa mítica, né? Todos esses elementos aí, essa forma de dizer, né? Esse embelezamento desse martírio, se trata de um recurso literário propriamente, né? Essa seria uma ideia mais plausível, né? Diz assim: entre estes o admirável mártir Policarpo, que foi em nossos dias mestre apostólico e profético, bispo da Igreja Católica de Esmirna, toda a palavra que saiu de sua boca se cumpriu e se cumprirá. Para ver como a igreja tinha Policarpo em alta estima, certo? Então esse texto também envolve comunidades cristãs do século II, na cidade de Esmirna, e agora sim na cidade de Filomélio, né? Também Filipos, né? Mas Filomélio aí na Ásia Menor, que são os Filomélio aí no ponto aonde se destina essa carta, tá bom? O que mais a gente poderia citar desse documento? Temos outras partes aqui, ó. Como persistiu em procurá-lo, transferiu-se para outra pequena propriedade. Está falando agora sobre o momento que antecedeu a prisão de Policarpo, né, que é muito interessante também. Ó. Como persistiu em procurá-lo, transferiu-se para outra pequena propriedade e logo chegaram os que o procuravam. Não o encontrando, prenderam 2 pequenos escravos e um deles torturado confessou. Era-lhe, de fato, impossível permanecer escondido porque até mesmo os de sua casa o traíram. Então, Policarpo foi traído, como Jesus foi traído, né? E por aí vai. O chefe da polícia, que tinha recebido o nome de Herodes, olha o nome do perseguidor, Herodes, tinha pressa em levá-lo para o estádio, a fim de que Policarpo realizasse seu destino entrando em comunhão com Cristo, enquanto aqueles que o tinham entregue recebessem o castigo do próprio Judas. Percebe? Vai pensando as histórias, né, do Evangelho, traição, tem Judas, tem Herodes, dentro dessa história de Policarpo. Numa sexta-feira, pela hora da ceia, guardas e cavaleiros armados, como de costume, tomaram consigo o escravo e o partiram, como se estivessem perseguindo o bandido. Chegando pela noite, encontraram-no deitado num pequeno quarto do piso superior. Ele podia ainda fugir daí para outro lugar, mas não quis. Disse: seja feita a vontade de Deus. Ouvindo que tinham chegado, ele desceu e conversou com eles, que ficaram espantados com a sua idade venerada, com a sua calma e com tanta preocupação por capturar um homem tão velho. Ele imediatamente mandou que lhes dessem de comer e beber à vontade e pediu que lhe concedesse uma honra para rezar tranquilamente, né? E assim, Policarpo foi preso para chegar ao seu martírio, ok? Bom, qual seria o objeto do discurso desse documento, né?
O texto diz também: irmãos, nós vos escrevemos a respeito dos mártires do bem-aventurado Policarpo, que fez a perseguição cessar, selando-a com seu martírio. Quase todos os acontecimentos se realizaram para que o Senhor nos mostrasse novamente um martírio segundo o Evangelho. De fato, como o Senhor, ele esperou ser libertado, para que também nós nos tornássemos seus imitadores, não olhando só para nós, mas também para o próximo. É próprio do amor verdadeiro e firme querer salvar não só a si mesmo, mas também a todos os irmãos. Então, a gente quer se salvar, mas também a salvação na morte. Essa é a ideia, né? Percebe que o objeto do discurso está realmente ligado a essa defesa da fé, né? Essa firmeza na fé, mesmo em meio ao perigo de morte, mesmo em meio à perseguição. E Policarpo é feito como um exemplo de cristão, de bispo, que não cedeu, né? Que permaneceu firme até o fim e que cumpriu o seu propósito. Tá bom? Então, um relato de martírio de Policarpo tem essas informações. É claro que o texto é mais profundo ainda, a gente poderia abordar mais, mas eu queria mostrar significativamente esses dois documentos para vocês, né? O primeiro documento é a Epístola de Policarpo aos Filipenses, e o segundo documento, esse aí, o Martírio de Policarpo. É claro que o primeiro é escrito pelo próprio Policarpo e o segundo se trata aí de um relato hagiográfico, né? Ou um relato de martírio dentro de uma outra epístola que não foi escrita por ele, mas que nos ajuda a compreender quem foi Policarpo lá, aquele que escreveu a Epístola aos Filipenses. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Um abraço para vocês e em breve a gente se vê aí na próxima aula. Tchau, tchau.